Fala galera, Theo Hayashi aqui. Estamos começando mais uma aula magna do MBA de Liderança e Gestão Estratégica da Faculdade Dunamis. Vamos iniciar a terceira aula agora e hoje quem vai agregar ainda mais sobre toda essa construção que estamos fazendo aqui em relação à crise de liderança que vivemos é um grande amigo, um irmão, um pai, um líder, um empresário. Seu nome é Titus Liu. O Titus está caminhando comigo desde o início do movimento Dunamis e, paralelamente, ele tem desenvolvido projetos de sucesso na iniciativa privada. Com sua formação em administração e especializações sobre as quais ele irá contar um pouco mais na aula de hoje, ele tem se tornado esse empresário referência para muitas pessoas, especialmente aqueles que querem ser empresários do reino de Deus. Mais do que as pessoas que falam muito e não vivem o dia a dia de liderar, o Tito sabe da prática, da mão na massa. Ele conhece os meandros do dia a dia de um líder de pessoas de diferentes contextos e de diferentes ramos. Então, por isso que hoje eu tenho certeza que ele irá agregar muito a você. Talvez ele te deixe em crise com algumas coisas que você pensou que sabia, mas eu te garanto que, seja como for, você não vai sair o mesmo desta aula. Sem mais delongas, sem mais introduções, com vocês, Titus Liu, e uma boa aula a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula magna do MBA em Liderança e Gestão Estratégica da Faculdade Dunamis. O meu nome é Titus Liu e eu faço parte da liderança do Dunamis Movement. Sou casado com a Jennifer há 17 anos e pai da Isabela, Abby May e do Joseph. Eu sou administrador de empresas por formação e um empreendedor por vocação. Eu já realizei algumas especializações em instituições como Harvard Business School, Wharton School of Business e Draper University. E eu sempre me capacitei a ser um melhor líder e estrategista no mundo dos negócios. Eu já trabalhei com captação de investimentos, constituição de empresas e novos negócios já por muitos anos, e eu também já atuei em consultorias de venda de empresas e startups, algumas delas próprias, algumas delas de terceiros. Hoje, eu sou sócio de uma holding que atua em 5 verticais de negócio entre o Brasil e a China, e nós temos hoje foco em produtos na área de produtos de consumo, em real estate, tecnologia e também de veículos elétricos. Para ser capaz de fazer tudo isso, sempre foi muito necessário para mim liderar pessoas em diferentes níveis e contextos. E é para mim um prazer hoje estar com você nessa aula falando. Tudo que eu construí na vida foi através de um trabalho, sempre de trabalho duro e debaixo da palavra de Deus. Eu entendi que um líder sobrenatural, ele é aquele que consegue constantemente viver um milagre e liderar as pessoas para viver um milagre também. E a minha expectativa hoje é que você seja capacitado para ser esse líder sobrenatural e instigado a construir grandes coisas para o reino de Deus. Então, após essa breve apresentação, eu quero explorar com você um tema muito importante para todo líder e que eu gosto também muito de estudar, que é a consolidação da identidade de uma pessoa e a compreensão de que todos somos chamados por Deus para liderar. Sabe, o Senhor Deus, ele estabelece uma identidade específica para todos nós. Todos nós temos uma identidade que é estabelecida pelo próprio Deus sobre as nossas vidas e ele também estabelece para cada um de nós um chamado específico. Só que antes de começarmos, eu tenho um aviso para você. Se você está assistindo essa aula, mas não assistiu às 2 últimas aulas magnas anteriores, eu quero te convidar a pausar essa aula e assistir a partir da aula 1. Volta lá para trás, assiste o conteúdo completo. Através dessa aula 1, Theo Hayashi, o líder do Dunamis Movement, ele apresentou a maior crise de liderança dos últimos 20 anos que nós estamos vivendo hoje. E além disso também, eu te convido para assistir a aula 2, onde foi ensinado sobre o poder de um líder competente para solucionar essa crise e crises em geral. Então, quanto a isso, eu quero te informar que todas essas aulas elas ficarão disponíveis apenas até domingo às 11h59 da noite, aqui no canal do YouTube publicamente. Inclusive, essa aula que você está assistindo agora também, ela só vai ficar disponível
no YouTube até domingo também. Então, se você não assistiu às 2 primeiras aulas ou se você precisa revisitar esse conteúdo ensinado, essa é a sua chance agora. Pausa aqui essa aula, volta, assiste tudo e depois você volta aqui comigo na aula 3. Então, todas as informações, os materiais complementares, os outros links, tudo está sendo disponibilizado apenas pelo nosso grupo de WhatsApp. Então, essa também é sua última chance de entrar no grupo. Você encontra esse link aí para você entrar no grupo na descrição desse vídeo ou também na bio do Instagram da Faculdade Dunamis, beleza? Então, agora vamos entrar no conteúdo dessa nossa aula. Como falamos aqui em toda a nossa jornada pelas últimas aulas, nós cremos que todos nós somos chamados para liderar. Porém, se todos nós somos chamados para liderar, como identificar um bom líder? Quais são as características de um líder que realmente faz a diferença? Diversos autores como John Maxwell, por exemplo, Simon Sinek, falam sobre as características daqueles que serão os próximos líderes e o que eles demonstram como características. E nós percebemos um padrão que eles e também outros autores que falam de liderança falam com frequência e apontam. Esse padrão ele consiste basicamente em 3 características. Então eu quero te aconselhar a colocar esses 3 pontos agora no seu bloco de notas enquanto eu vou falando. Um líder relevante na sociedade, ele tem um forte compromisso com o desenvolvimento pessoal contínuo, algo que é fundamental. O líder, ele tem 2, flexibilidade. E 3, uma visão clara, orientada por um senso de propósito. Eu vou fazer o breakdown disso aqui, mas além desses 3 pontos, o forte compromisso com o desenvolvimento pessoal contínuo, flexibilidade e uma visão clara, orientada por um senso de propósito, John Maxwell destaca também a importância da integridade, da capacitação de outros futuros líderes e o foco nas pessoas. Enquanto isso, Simon Sinek ele também enfatiza sobre a liderança que serve, a construção de confiança em uma mentalidade de longo prazo. Então a gente está falando aqui que o líder do futuro, ele é aquele que carrega um forte compromisso com o desenvolvimento pessoal contínuo, ele carrega a flexibilidade como uma característica principal dele e também é alguém de visão clara, que é orientado por um senso de propósito. Só que além desses 3 pontos principais que são incomuns, por exemplo, entre John Maxwell e Simon Sinek, por exemplo, entre outros autores que falam de liderança, existe também a integridade, capacitação de outros futuros líderes e foco em pessoas como também pontos principais, além de uma liderança que serve, ou seja, você ter o espírito de servo, você saber servir ao liderar, a liderança do líder servo e a construção de confiança e uma mentalidade de longo prazo. Não é só em autores da atualidade que nós encontramos essas características dos líderes que mudam o mundo. Na Bíblia, que é o nosso livro base, nós também encontramos exemplos de líderes que carregavam essas características e começam a construir um plano atemporal. E eu vou falar muito sobre esse conceito aqui de plano atemporal. Por toda a história, nós aprendemos que Deus levanta líderes não apenas para o tempo presente, mas para também estabelecerem um legado duradouro e que reflete o reino de Deus aqui na Terra. Então, esse padrão ele se repete pelo menos em 3 histórias que são relatadas na Bíblia acerca de grandes líderes. Você deve conhecer essas histórias. Mas em Gênesis 12, lemos sobre a história de Abraão, um homem que foi escolhido por Deus para ser um ponto de partida de toda uma nova geração. Abraão foi um líder que exerceu obediência radical e na sua jornada ela foi marcada por fé e coragem, episódios de fé e coragem. Ele aceitou a promessa de um plano atemporal de Deus, de ter uma descendência numerosa e uma terra própria, tornando-se pai de toda uma nação. Um outro exemplo que eu quero te lembrar hoje também é a vida de José, que foi levantado como um líder para salvar a sua nação e a sua família, segundo um plano atemporal de Deus também. No governo, José ele contornou a crise do Egito com gestão eficiente e liderança visionária, e ele é lembrado como aquele que garantiu a sobrevivência do seu povo durante tempos de fome. Já no livro de Êxodos, nós temos também a história de Moisés, aquele que foi incumbido de libertar o povo da escravidão e liderar o que seria a nação inteira de Israel.
A liderança de Moisés foi marcada por coragem, ousadia, sabedoria para direcionar os israelitas do Egito até o plano atemporal de Deus. Então, todas essas histórias e referências, o que eu quero dizer com elas é que Deus, ele escolhe aqueles que têm um coração servo e disponível para serem líderes de uma nação para seguirem o seu plano. E além desses homens de Deus citados, tem mais um exemplo bíblico que eu quero lembrar hoje também. E se nós avançarmos um pouco na história, um pouco mais para frente, até a época de Jesus, nós também vimos um exemplo impressionante de liderança e de diferença. Na verdade, o maior exemplo de todos. Então imagine esse cenário. Se passaram 40 anos de silêncio absoluto, com um enorme vácuo de liderança para o povo de Deus. E após todo esse período, aparece um homem judeu que anda sobre as águas, transforma a água em vinho, ele cura os enfermos, multiplica pães e peixes, ele opera milagres incríveis. Você conhece essa história, você sabe. A vinda de Jesus foi um marco em Israel. E aquilo significou muito mais do que apenas os sinais e maravilhas que ele desempenhou e performou. A vida de Jesus foi para trazer a mensagem de que Deus novamente queria estabelecer o seu reino aqui na terra. Continuando então nessa linha do tempo, chega um momento em que Jesus morre e ressuscita. Ele entrega uma missão na mão dos seus discípulos e aí então ele ascende aos céus. Então, Jesus confiou aos discípulos um plano atemporal, uma missão de liderar a eclesia na expansão do reino. Mas, se você leu a Bíblia assim como eu, você sabe como foi que tudo isso aconteceu. Jesus ele não pega os discípulos pela mão e cria uma lista extensa e meticulosa de tarefas. Não, ele delega a responsabilidade para aqueles que estavam disponíveis para preencher um vácuo de liderança aqui na Terra. E aí, aqui eu quero parar e fazer uma provocação para você. Não faz sentido você dizer que é cristão, que ama Jesus, e ao mesmo tempo você querer evitar o encargo de liderar. Liderança é algo inevitável na realidade do reino de Deus. Liderança é algo que é inevitável para o cristão. Sabe por quê? Na história, a Bíblia é escrita através de relatos e mais relatos de Deus convidando pessoas imperfeitas e disponíveis para liderar em momentos de crise. Deus ele escolhia os disponíveis em arriscar, crescer, se capacitar e se tornarem líderes necessários para um tempo específico. Sempre que existe um vácuo, Deus levanta um líder. E eu preciso que você se atente a algo muito importante. Se nós prestarmos atenção no livro de Atos, nós vamos ver como era a dinâmica da igreja primitiva. Os nossos irmãos suportaram rejeições, dificuldades, eles tiveram que tomar decisões difíceis durante situações complexas. O status quo da época era esse, assim como você pode estar pensando aí o de hoje em dia também. Tudo aquilo que hoje 98% das pessoas estão evitando são pressão, responsabilidade, desafios, decisões difíceis, é a nossa realidade dos dias de hoje também. Tudo isso foi uma realidade imposta aos primeiros líderes da igreja cristã. Não sei para você, mas quando eu leio e eu observo isso é algo que me confronta. Talvez a realidade da qual estamos tentando escapar hoje em dia é a realidade que nascemos com unção e habilidade para confrontar. Isso é o que John Maxwell também ensinou. A verdadeira liderança surge em tempos de dificuldade. E é para um tempo como esse agora que nós estamos vivendo. Um tempo de crise em que Deus vai levantar você para ser um líder efetivo. Mas aí você se pergunta, Titus, como que eu vou liderar? Aonde eu vou liderar? De modo prático, a gente pode dividir as categorias de influência em basicamente 7. Então, na aula 1, Tel Hayashi ele já explicou toda a origem dessa interpretação da realidade da sociedade, desde Lauren Cunningham até estudos de sociologia, por isso que é importante você pausar e voltar para assistir a aula 1 e 2. Mas eu quero aqui, então, dar uma revisão básica e rápida e já te dar alguns exemplos práticos de como você e eu, nós podemos nos posicionar
para cada uma dessas esferas, ok? Então, começando pela esfera da igreja. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que é chamada para implantar uma igreja local, ou mesmo uma pessoa que vai ensinar e demonstrar a importância de servir, dedicando o seu tempo, o seu talento e os seus recursos para uma igreja, uma denominação ou um ministério. Talvez o seu chamado seja para dentro dessa esfera. 2. A esfera da família. Nessa categoria, você pode ser um exemplo de integridade, valores para sua família, você pode ser um exemplo para as pessoas ao seu redor. O mandato cultural é de domínio e multiplicação por meio das famílias. Essa é a ordenação do Senhor que foi dada a Adão. Mas quem é chamado para essa esfera da família tem um poder maior de influência, uma unção específica para influenciar nessa esfera. Educação. Deus pode estar te chamando para abrir uma instituição de ensino. Ele pode estar te chamando para dar aula para crianças ou até mesmo ser um professor universitário, eu não sei. Mas você pode ser um educador que ensina a verdade e os princípios da palavra dentro da sala de aula. De qualquer forma, a educação ela precisa do nosso trabalho e atenção, porque é onde são formadas as próximas gerações. Talvez você, no seu contexto da esfera da educação, não tenha liberdade total de ensinar de maneira expositiva a palavra de Deus, mas você certamente pode influenciar através dos princípios do reino de Deus em qualquer que seja o contexto. Seja você um educador de crianças, seja você um educador de adultos. Você ser o testemunho do Senhor, o canal de transmissão do amor de Jesus e aquele que expande os princípios e os valores do reino de Deus sempre vão estar ao seu alcance. Esfera da comunicação. Desde o início, nós constatamos que Deus é um ótimo comunicador. Ele é o melhor de todos. Caso você seja ungido para atuar nessa esfera da comunicação, você é aquele que tem o encargo de comunicar a verdade da palavra, a verdade do reino. Deus ele pode ter te chamado para abrir uma agência de comunicação ou para ser um comunicador de algum tipo, um influenciador, por exemplo. Nós somos chamados para levar a verdade que é Jesus por onde passarmos. Assim como no contexto que eu acabei de explicar da esfera da educação, na esfera da comunicação, não necessariamente você vá fazer isso de maneira explícita, né? Mas você carrega unção para isso, você carrega criatividade para dentro dessa esfera da comunicação e no seu nível de atuação, qualquer que seja ele, transmitir esses valores e princípios do reino de Deus nessa maneira. A esfera dos negócios, a minha esfera. Dentro dos negócios, você estabelece o reino de Deus liderando com competência, integridade, sempre mantendo os padrões de excelência, que são os padrões do reino de Deus. A referência de excelência maior é a referência de excelência do reino dos céus. E se Deus te ungiu para empreender ou para seguir uma carreira corporativa, você então irá influenciar no mundo dos negócios, trazendo inovação e gerando impacto social. Isso não importa em qual esfera dentro do mundo dos negócios você atue. Talvez você seja chamado para liderar uma grande organização. Talvez você seja chamado para liderar um pequeno empreendimento. E talvez você seja chamado para atuar no mundo dos negócios dentro de uma escala na hierarquia corporativa, onde você pode estar posicionado como um C-level, um grande executivo, um grande diretor de empresas, ou alguém que está atuando num nível operacional. Não importa. Importa que se o seu chamado é para essa esfera dos negócios, você foi ungido e você foi chamado para expandir os valores e os princípios e a excelência do reino dos céus dentro desse contexto. Esfera do governo. Se você é uma pessoa talvez chamada para legislar ou gerir cidades, gerir nações, pessoas que possuem unção para uma esfera de governo também podem ser aquelas que vão liderar um projeto social no seu bairro, por exemplo. E assim, vocês podem ser aqueles que são os embaixadores do céu na terra, lutando por uma causa, legislando e, de fato, governando de acordo com a palavra de Deus. Artes e entretenimento. Você pode ser aquele que expressa a beleza do Senhor através das artes, da música, do teatro, do design, da arquitetura, através de tantas outras expressões que compreendem o conceito de entretenimento. A criatividade do Senhor e a essência dele serão sempre o seu norte, tomando de volta uma esfera que por muito tempo foi esquecida pelos cristãos.
Essas, então, são as 7 esferas da sociedade. Você inevitavelmente liderará em alguma delas, em qualquer que seja o nível de liderança, como eu já falei. Liderança é um fato. O que muda é se você é capaz de liderar bem ou se você é refém da sua própria impotência. Então, com tudo isso, o que eu quero te ensinar aqui hoje é que você carrega uma unção e um acesso diferente para uma esfera específica. Deus confia a mim e a você a responsabilidade de liderarmos as nossas esferas, assim como no mandato cultural que apresentamos lá na aula 1. Então, todas essas áreas que eu citei são espaços onde nós somos chamados para liderar. São vácuos através dos quais nós temos o potencial de redimir. A gente pode servir e promover transformação nessas áreas. E só assim nós vamos conseguir cumprir o nosso maior e primeiro ministério, o da reconciliação, como está escrito, mencionado em 2 Coríntios capítulo 5, o ministério da reconciliação do Senhor, aonde ele nos chama para um relacionamento e para trazer transformação social através disso. E eu digo mais, não é só o mercado que está te esperando ou esperando você se manifestar, nem mesmo somente a sua carreira que está esperando por um novo rumo. Existe algo espiritual por trás do seu posicionamento, e isso é um fato. E a Bíblia nos ensina isso, como eu vou te mostrar. Então, lê comigo aí o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19, onde está escrito, abre aí. Porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. É isso aqui, pessoal. Não é à toa que nós temos visto um gap tão grande de liderança na sociedade. A cada dia se torna mais evidente e algo latente. A realidade está composta de pessoas que, ao invés de assumirem a oportunidade de liderar e servir, elas se ausentam e fogem da responsabilidade. Há um vácuo que precisa ser preenchido e aqui eu faço uma provocação para você. Será que você será aquele que lidera ou aquele que foge diante das suas atribuições? Se nós não tomarmos a frente, esse vácuo ele será ocupado, de fato, por líderes que são sem visão e ou sem princípios, como a gente já observa nos dias de hoje em tantos episódios. Se não for assim, não apenas as áreas específicas de influência serão comprometidas, mas também toda a integridade das instituições da sociedade como um todo. A situação é séria e nós estamos vivendo dias sérios. Então, lá na aula 1, nós aprendemos com o Theo e constatamos o tamanho do impacto de um líder. E bem como a falta de uma boa liderança, como faz falta uma boa liderança. Então, de acordo, por exemplo, com um estudo, de um relatório que foi feito pelo Instituto Gallup, aproximadamente 70% dos empregados não estão engajados no trabalho. E uma das principais razões para isso, sabe qual é? Adivinha? A falta de uma liderança eficaz. 70% dos empregados não são engajados no seu trabalho. Olha isso. Fato é que a ausência de líderes inspiradores e competentes podem levar a uma queda na moral e na produtividade dos funcionários. Então, essa mesma pesquisa também do Instituto Gallup, ela sugere que as organizações com líderes fortes têm 20% mais produtividade e 22% mais rentabilidade. Falta de liderança pode causar um aumento no estresse e na insatisfação entre os funcionários. Só que, ao mesmo tempo, a ausência de uma direção clara, ela pode gerar também um ambiente de trabalho, muitas vezes, tóxico e desmotivador. Então, talvez agora mesmo você tenha concordado comigo e talvez você seja hoje vítima de um ambiente tóxico e desmotivador de trabalho. Mas até quando você vai ser apenas uma vítima? Se você passa por isso hoje é porque você provavelmente não é bem liderado. Mas como já falamos vezes e mais vezes aqui nessa aula, caso esse ciclo da omissão da nossa parte não seja quebrado, não seja interrompido, isso vai ser algo que vai se perpetuar e vai apenas continuar acontecendo. Então, se por um lado, uma liderança despreparada ela mata os destinos, bons líderes também são catalisadores de grandes histórias. Então, você já parou para pensar que a sua liderança, seja ela no mercado de trabalho,
dentro de uma sala de aula, ou até mesmo no contexto da igreja, no ministério, ele tem o poder de transformar vidas, organizações e até mesmo o bairro onde você mora ou a sua cidade. Eu quero te mostrar aqui, eu quero apontar 3 estudos que demonstram isso. Uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review mostrou que líderes inspiradores podem aumentar a produtividade das equipes em até 30% em comparação a líderes menos inspiradores. Olha a importância de uma liderança inspiradora. Num outro estudo também da McKinsey Company, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, revelou que empresas com líderes visionários e inovadores podem ter um crescimento de receita de 29% maior em comparação com aquelas lideradas de forma menos inovadoras. Líderes que fomentam a inovação e a criatividade ajudam a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de novas oportunidades. E essa é uma informação que ela é muito óbvia se você for parar para ouvir, né, as estatísticas desses estudos da Harvard ou da McKinsey. Porque se você ouve isso, você não consegue não interpretar o que são os exemplos de liderança forte. E aí eu não estou falando necessariamente de princípios e valores do reino de Deus, mas eu estou falando de uma liderança que é inspiradora e uma liderança que ela vem através de visionários. Isso é o exemplo, né, de tantas empresas e corporações que a gente tem, como uma Apple, debaixo de Steve Jobs, de você ter um grupo Meta, debaixo do Zuckerberg, ou até mesmo recentemente aí o próprio Elon Musk na frente da Tesla, do X e de tantas outras empresas. Então, terceiro, por fim, de acordo com o International Policy Institute, a falta de liderança em contextos políticos e sociais pode levar a uma crise de governança e uma diminuição da confiança pública nas instituições. Isso pode resultar em instabilidade social e econômica, bem como em dificuldades para implementar políticas eficazes. Nós estamos vivendo esses dias. Se você lê os apontamentos do International Policy Institute falando sobre como que falta de liderança em contextos políticos e sociais elas levam crise de governança e uma diminuição de confiança pública nas instituições, a gente tem essa realidade como uma das nossas realidades hoje, sendo vividas na nossa nação brasileira, em outras nações, inclusive aqui no bloco da América Latina. Então, um exemplo de líder que gerou transformação na vida dos seus liderados enquanto cresceu nos negócios foi um homem chamado Samuel Truett Cathy. Ele é o fundador do Chick-fil-A. Chick-fil-A é uma rede de mais de 3.000 restaurantes espalhados por 50 países, uma rede de fast food. E ele foi conhecido por integrar os princípios cristãos nos negócios dele. O Samuel Cathy, ele fundou o Chick-fil-A com base em valores sólidos e ética cristã, incluindo até mesmo uma política de fechar os restaurantes aos domingos, para permitir que os funcionários tivessem um dia de descanso na semana e pudessem participar de atividades religiosas, engajando ainda mais as suas equipes. Esse exemplo de líder, ele é algo incrível. Quando você pensa em liderança, você esquece de um fator que ele é crucial. A liderança que é boa e saudável, ela muda para melhor a vida das pessoas. Mas estar em uma posição de liderança é o caminho para mudar também a sua própria vida. E eu quero falar um pouco do quanto que estar numa posição de liderança pode ser um novo rumo para o seu próprio futuro. Sim, é algo desafiador. E sim, você precisa estar pronto e capacitado para isso. Mas a verdade é que as posições de liderança são as posições que melhor pagam no mercado. Supervisores, coordenadores, diretores, executivos nível C-level, são cargos que exigem liderança. E por isso são as posições melhor remuneradas no mercado. Você pode ter habilidades técnicas incríveis, operar ferramentas, sistemas com maestria, mas se você não souber liderar, dificilmente você vai conseguir ser promovido e, no final das contas, crescer profissionalmente de uma forma vertical, né? Seja numa grande corporação ou numa pequena ou média corporação. E em relação a esse ponto que eu acabei de trazer, existe um autor chamado Jim Collins. Ele menciona isso num livro cujo título é Empresas Feitas para Vencer. Ele diz o seguinte: a grande liderança não se trata apenas de ter habilidades técnicas, mas de criar uma visão e inspirar a outros seguirem essa visão.
É isso que diferencia os líderes que são promovidos daqueles que permanecem em posições técnicas. Vou repetir. A grande liderança não se trata apenas de ter habilidades técnicas, mas de criar uma visão e inspirar os outros a seguirem essa visão. E é isso que diferencia líderes que são promovidos daqueles que permanecem em posições técnicas. Você pode progredir a sua carreira e ir de uma posição júnior para uma posição plena, ou você ir de uma posição plena para uma posição sênior, mas as promoções na hierarquia de qualquer organização, elas dependem de liderança, de gestão, de estratégia. E eu quero repetir aqui mais uma vez para vocês. As suas habilidades operacionais não irão te colocar em posições de liderança necessariamente. E eu quero ser muito sincero e verdadeiro com você. Eu sei que você está aqui hoje à noite assistindo essa aula, você está abrindo mão de outros compromissos para estar aqui, então eu não vou reter de você a verdade sobre tudo isso aqui que a gente está falando. Eu estou há muitos anos trabalhando com investimentos, com compra e venda de empresas, com fusões e aquisições de empresas em diversos setores e segmentos diferentes, e eu tenho liderado pessoas de diferentes mercados, níveis e contextos dentro desse ambiente de negócios todos. E com toda a minha jornada até aqui, o que eu posso dizer para você com certeza é que ser um expert em processos, mas não um expert em pessoas, não vai te trazer uma remuneração tão melhor assim. Essa é a verdade dentro do mundo corporativo. Existe um apreço, existe uma necessidade, um reconhecimento por capacitação técnica, mas existe um apreço e um reconhecimento no mercado ainda maior por posições de liderança. Eu tenho experiência de atuar há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos no mundo dos negócios. Eu fui o cara que, desde quando saiu da faculdade, eu decidi empreender. Eu tive algumas experiências enquanto eu estava na faculdade para atuar em multinacionais, mas logo eu percebi que o meu chamado era um chamado para o mundo do empreendedorismo. E ter sido um empreendedor ao longo desses 20 anos me possibilitou ter relacionamento com diversas empresas diferentes, de segmentos diferentes, de portes diferentes. E o que eu posso dizer para você é que posições de liderança demandam uma equipe engajada, que reconhece o seu investimento como alguém excelente e capaz de liderar. Então, para ser um bom líder de pessoas, não basta só você operar. É fundamental inspirar. Eu participei de oportunidades e de projetos em que eu tive oportunidade de ver de perto essa questão de me relacionar com instituições que eram possivelmente muito grandes, corporações multinacionais, mas que não estavam operando debaixo de liderança inspiradora. Ao passo que eu também tive oportunidades de estar envolvido em contextos de startups com pouquíssimos funcionários, negócios em early stage, mas com uma liderança tão inspiradora que motivava você a fazer coisas que estão dentro do seu escopo e além do seu escopo. Então, dentro desse mesmo livro que eu acabei de comentar há pouco, o Jim Collins, ele explora também a importância do que se chama líder nível 5. Então, mais uma vez, prepara aí o seu bloco de notas e anota isso. Os líderes nível 5 são aqueles que combinam os seguintes fatores. 1. Humildade pessoal. 2. Determinação feroz. E 3. Capacidade notável de inspirar e liderar as suas equipes. Vou repetir. Humildade pessoal, determinação feroz e capacidade notável de inspirar e liderar as suas equipes. Essas qualidades de liderança, elas são fundamentais para transformar empresas ordinárias em grandes empresas. E além disso, a liderança efetiva é um fator essencial para alcançar o sucesso e a promoção em cargos de alta responsabilidade. Como eu citei agora há pouco, essas posições elas demandam uma equipe fiel, que te enxerga como referência e tem segurança no seu direcionamento. E é só um líder que é capaz de gerar isso. Só um líder verdadeiramente capaz, ele possui as técnicas e a bagagem de ensino que possibilitam ele a conseguir tal feito. Então, para citar um outro grande autor também sobre esse tema de liderança, eu queria trazer um input de um homem chamado Stephen Covey.
Então, ele escreveu um livro muito famoso chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele diz o seguinte: a verdadeira liderança não é sobre ser o chefe, mas sobre ser uma referência confiável. Líderes que se comprometem com princípios e são transparentes ganham a confiança e o respeito de suas equipes, o que leva a uma lealdade duradoura. Então ele diz aqui que a verdadeira liderança não é ser chefe, não é sobre chefia, mas sobre ser uma referência confiável, de confiabilidade. Líderes que se comprometem com princípios e são transparentes, eles ganham a confiança e o respeito das suas equipes. E isso gera uma lealdade duradoura. Então, eu quero te garantir que se você aplicar de forma fiel esse conceito, você vai conseguir 3 coisas. Você vai conseguir criar autoridade, você vai criar influência e você também vai conseguir gerar uma rede de pessoas que são influenciadas pela sua liderança. Então, imagine se você aplicar isso de uma forma constante. O impacto, ele não vai se limitar apenas às pessoas próximas a você ou que estão imediatamente ligadas a você, mas também a toda a sociedade ao seu redor. Então, é dessa maneira que você exerce liderança. Ela começa em você, depois você impacta as pessoas ao seu redor, as pessoas que têm contato imediato com você, e quando você percebe, quando você tem um estilo de vida de aplicação desses conceitos e princípios, a sociedade ao seu redor está sendo transformada. Trata-se, né, de uma reação em cadeia, como se fosse um efeito dominó positivo. Então, agora, vamos dizer que você está aqui sexta-feira à noite assistindo essa aula, você entendeu o impacto de um bom líder, você entendeu as crises que nós estamos vivendo e você entendeu também que você deve se posicionar. Qual é o seu plano de ação então? O que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu até aqui nessas 3 aulas? Qual é o seu próximo passo para colocar em prática a sua liderança? Eu creio que nós temos futuros grandes líderes aqui, assistindo essa aula e entendendo o plano original de Deus para si. E eu acredito que se você está aqui nessa aula, você é um dos próximos líderes dessa geração. Eu creio nisso e eu acredito em você. Pessoal, olha, nós temos essa incumbência de estabelecermos o reino de Deus e é chegada a hora de nós pegarmos o bastão da liderança e continuarmos a construção. Chegou a hora de sermos os remanescentes, enquanto todos estão desistindo. Chegou a hora de você se posicionar para liderar. Num tempo onde as pessoas não querem assumir posições de liderança, essa é a oportunidade que está nos sendo dada. A urgência ela é clara. Nós precisamos exercer liderança no mercado de trabalho, dentro dos nossos lares, nas instituições de ensino, nas áreas em que o Senhor nos confiou, qualquer que seja ela. Então, o fato é que precisamos de líderes que compreendam a sua missão e a oportunidade que está disponível para elas hoje. Nós precisamos de líderes que estejam dispostos a viver a liderança de Jesus todos os dias, em todas as áreas. Aqui mesmo no Dunamis, nós estamos há mais de 16 anos comprometidos em formar líderes em todas as áreas da sociedade. E nós já aplicamos desde programas que trabalham com universitários até treinamentos para líderes que ocupam altas posições no mercado de trabalho ou em igrejas e ministérios também. A nossa história de anos e anos é de trabalhar dentro das universidades, em diferentes nações, e isso nos fez identificar um vácuo. E é uma falta de propostas e programas para formar novos líderes que combinem uma prática necessária com a estrutura de uma formação acadêmica adequada e que seja de credibilidade e também de fácil acesso. Porque você tem, né, muitos exemplos e oportunidades de programas de treinamento, mas nem todos eles vão entregar todos esses fatores que eu coloquei aqui. O que nós identificamos ao longo dos anos? Uma falta de propostas claras, de programas para formação de novos líderes que combinem práticas necessárias com uma estrutura de formação acadêmica de fato adequada e que seja de credibilidade e de fácil acesso. Não basta só você ter formação acadêmica ou você ter uma estrutura com práticas adequadas, mas
Muitas vezes isso é algo que é tão inatingível por conta da questão financeira, ou do custo monetário, ou até mesmo por instituições ou por pessoas que não carregam credibilidade. Hoje existem dezenas, se não centenas de cursos bons de liderança disponíveis na internet. Cursos que você pode terminar em algumas semanas e que vão te acrescentar muito. E honestamente, eu acho de verdade que você tem que fazer o máximo de cursos que você conseguir. Estudar nunca vai te fazer mal. Só que praticamente nenhum curso, ou se não nenhum curso atualmente disponível no mercado, combina esses 4 fatores que eu citei. Nós cremos que o curso ideal ele consegue cobrir todas as áreas em que o líder precisa ser treinado. Nós acreditamos que nós precisamos fundamentar uma geração que vai assumir a responsabilidade e não vai fugir da pressão. E isso não se faz em poucos dias sem um conteúdo verdadeiramente profundo e técnico. E eu quero que você não só acredite, mas você viva essa realidade. Porque quando você toma posse da sua liderança, o ambiente ao seu redor começa a se transformar. Quando você se posiciona como um líder, as pessoas à sua volta começam a ser impactadas. A verdade é que para você viver essa realidade, você também precisa se capacitar com um conteúdo desenhado para um tempo específico como esse. Nos últimos anos, a gente formou mais de 10 mil líderes através dos nossos programas. E agora a gente está pronto para seguir para o próximo nível. Um programa que seja capaz de treinar líderes que tenham os princípios corretos e as habilidades técnicas necessárias. Nós temos promovido cursos de liderança que transformaram milhares de pessoas. Nós temos testemunhos e mais testemunhos de fundadores de empresas, de pastores, de pais de família, de mestres, até mesmo doutores que foram impactados e inspirados através dos nossos programas aqui no Dunamis. Mas isso que eu quero compartilhar com você é uma oportunidade diferente. E entendendo essa demanda, nós criamos algo novo. Nós criamos um programa que combinasse as técnicas e os conceitos mais avançados em liderança com a experiência de mercado de grandes líderes. Então, quando nós percebemos a crise em que nós estamos vivendo hoje, e quando percebemos o furacão, né, da qual nós estamos passando como sociedade, nós também entendemos que não ficaríamos de braços cruzados como organização. E dito tudo isso, para mim, é uma alegria anunciar para vocês esse MBA de Liderança e Gestão Estratégica da Faculdade Dunamis. Esse MBA é uma formação em liderança estratégica certificado pelo MEC, que vai te capacitar como o próximo líder que vai preencher o maior vácuo de liderança da história. Dentro desse MBA, você vai aprender sobre inovação e empreendedorismo, você vai aprender sobre tomada de decisões em situações difíceis, como gerir pessoas e como levantar líderes, como construir processos eficientes, como criar uma cultura forte e como você vai trabalhar liderança pessoal em alto desempenho. Por exemplo, o MBA de liderança da Faculdade Dunamis, ele é um programa que tem 1 ano e meio de duração. Então, são 3 semestres planejados para oferecer para você o máximo de conteúdo, respeitando, obviamente, a disponibilidade de tempo que você tem durante a semana. Ou seja, mesmo se a sua rotina ela for corrida e você tenha o dia a dia com muitos afazeres, nós desenhamos um programa para você poder se capacitar ainda mais e preencher esse vácuo de liderança. Todo esse MBA será ministrado de modo 100% online, oferecendo flexibilidade para você assistir de onde você quiser. Com uma carga horária média de 5 horas semanais, você terá um cronograma que ele é viável de se cumprir. Isso foi algo que a gente pensou, inclusive nas leituras e nos projetos do programa. E para garantir a qualidade do progresso dos alunos, a Faculdade Dunamis também ela vai promover uma dinâmica de tutoriais ao vivo que serão conduzidos com professores especializados que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e proporcionar uma experiência de aprendizado completa. Esse foi o nosso objetivo. Isso mesmo. O MBA em Liderança da Faculdade Dunamis conta com professores que são especialistas naquilo que eles fazem, assim como eu sou um deles. Nossos professores convidados são referências em suas áreas de atuação, eles são pessoas que toparam ensinar os princípios que demoraram anos e anos para eles aprenderem e construírem nas suas empresas e nas suas organizações.
E como aluno do nosso MBA, você terá um acesso a aprendizados de pessoas que investiram centenas de milhares de reais em outros cursos, consultorias, testes aplicados nos seus negócios para sempre extrair os melhores resultados. Tudo isso foi compilado dentro desse programa. A nossa filosofia de aprendizado é que o conhecimento adquirido ele não se restringe apenas à teoria. Pelo contrário, aqui você será constantemente impulsionado a colocar em prática tudo o que você aprende ou tudo o que você aprendeu. E todo esse programa ele é desenhado através de uma cosmovisão cristã e biblicamente embasada. Então, todos os nossos coordenadores que compõem o corpo docente são cristãos apaixonados por Jesus, cheios do Espírito Santo. A gente entende que essa é a nossa principal diferença. A Faculdade Dunamis, nós não vamos apenas ensinar os conceitos e melhores práticas de mercado. Nós não vamos apenas ensinar teorias acadêmicas. Aqui nós fazemos isso através da palavra de Deus. O nosso compromisso é de ensinar você a ser um líder cheio do Espírito Santo e que lidera de maneira sobrenatural. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse MBA em Liderança e Gestão Estratégica da Faculdade Dunamis. Um programa que combina as técnicas e ferramentas avançadas de liderança com cosmovisão bíblica. Um programa que foi desenhado para melhor capacitação de líderes chamados para ocupar posições de liderança e influência na nossa geração. E eu sei que, cara, você amou essa proposta e ficou super empolgado com essa oportunidade. Então, as inscrições, elas vão ser, desse MBA, elas só vão ser abertas na semana que vem, segunda-feira, mas se durante essas aulas do Masterclass você entendeu que esse MBA ele é o próximo passo para você, eu tenho hoje 3 oportunidades que eu quero te dar. Presta atenção nisso. A primeira é para os 100 primeiros alunos que se inscreverem neste MBA. De milhares de pessoas que a gente vai ter inscritas nesse programa, os 100 primeiros vão receber um acesso a uma imersão presencial aqui em São Paulo com os líderes do Dunamis Movement. Você vai ter uma oportunidade de aprender presencialmente com as pessoas que lideram diversas iniciativas e as diversas frentes de atuação do nosso movimento. Será um dia de capacitação e aceleração da sua liderança. E você, além disso, vai aprender, ter a oportunidade de aprender com líderes que estão colocando em prática as ferramentas que nós estamos apresentando aqui nesse programa. E você também vai ter uma oportunidade incrível de expandir o seu networking com pessoas incríveis. Eu sou uma pessoa que vivo de relacionamentos nos meus negócios. Eu tenho networking como uma das ferramentas mais poderosas dentro do meu contexto de negócios do dia a dia. E eu posso te afirmar com certeza que essa oportunidade de você expandir o seu networking, criar relacionamentos com outras pessoas incríveis, é uma oportunidade que não tem preço. Esse evento será exclusivo apenas para os 100 primeiros alunos matriculados e inscritos nesse MBA. Não será possível você solicitar esse acesso depois, fazer a compra desse acesso, não existe. Você vai ter isso só se você participar do grupo dos 100 primeiros matriculados. Segunda oportunidade, uma mentoria sobre como formar um líder do zero. Essa é uma capacitação em formato virtual apenas para aqueles que garantirem a matrícula nas primeiras 24 horas após a abertura do carrinho e o lançamento desse curso. Então, nas primeiras 24 horas, se você se matricular e se você se inscrever e se você for essa pessoa que também, além de fazer a matrícula nas primeiras 24 horas, for parte do grupo dos 100 primeiros alunos, você tem 2 presentes, 2 oportunidades. Então, para aqueles que vão fazer dentro das primeiras 24 horas, é uma mentoria sobre como formar um líder do zero. Essa é uma das maiores chaves e uma das melhores características que nós carregamos como Dunamis Movement. O Tel Hayashi, ele é um líder incrível, um líder admirável, mas carrega uma unção para formar e capacitar líderes do zero. Ele tem um dom de Deus, na minha opinião, uma das pessoas que tem esse dom mais aguçados que eu já conheci, de identificar pessoas de alto potencial e treiná-los para serem líderes do zero.
Então, se você entende que participar de um programa de aceleração que vai colocar em prática os princípios e atributos de um líder, esse programa é para você, eu não perderia essa chance. Eles vão ser, então, 4 encontros que ensinam um passo a passo de como nós, aqui no Dunamis, levantamos líderes. Então são ensinamentos desde como mapear pessoas com alto potencial, até como treiná-las para serem líderes sobrenaturais, tá? Então, por último e não menos importante, terceira oportunidade. Já foram 2 incríveis. A terceira é que para aqueles que garantirem a sua matrícula nesse curso do MBA, até a sexta-feira da semana que vem, até às 11h59 da noite da sexta-feira da segunda-feira que vem. Então a gente abre o lançamento do curso na segunda-feira à noite. Para aqueles que se matricularem até a sexta-feira à noite, às 11h59, eles, dentro desse período, vão garantir acesso à nossa plataforma de conteúdo chamada Dunamis Hub. O Dunamis Hub, ele é uma plataforma de treinamento e de conteúdo de todos os braços aqui do movimento Dunamis. Ele é um ambiente digital que nós desenvolvemos, rico em conteúdo estratégico. Lá a gente tem os nossos cursos e os conteúdos sobre, por exemplo, relacionamentos, mover profético, liderança, 7 esferas. Bastante conteúdo que a gente tem, é como se fosse o nosso ambiente digital de conteúdo para treinamento. E a única coisa que você vai precisar fazer para garantir o acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita, tá? É você se inscrever no MBA e se tornar um aluno para o curso de MBA em liderança da Faculdade Dunamis até a sexta-feira que vem, tá bom? Então essas são as 3 oportunidades para você. Importante lembrar que, como eu já falei agora há pouco, nenhuma dessas oportunidades tem custos adicionais, tá bom? As prerrogativas são se você fizer nessas condições, ou você for os 100 primeiros a se matricularem, ou se você fizer a sua matrícula nas primeiras 24 horas, ou se você fizer a matrícula até a sexta-feira, 11h59 da noite, ou se você for essa pessoa que está compreendida dessas 3 categorias, você leva os 3 presentes para você, tá bom? Então são presentes para você ser prestigiado por ser parte daqueles que abraçaram a oportunidade de fazer parte da primeira turma, do lançamento do nosso MBA em liderança. E é justamente por saber que você já está convicto dessa decisão em ingressar nesse programa e não vai ficar de fora, eu tenho mais um convite importante para você, presta atenção. Queremos te dar a opção de entrar no grupo VIP de lançamento do curso. Esse é um grupo de antecipação e preparo para você receber o link da matrícula 1 hora antes da 4ª e última aula na próxima segunda-feira. Ou seja, aqueles que estiverem nesse grupo VIP receberão o link da matrícula antecipadamente. E se você não quer perder a oportunidade, entra nesse grupo agora. Para você entrar no grupo, você só precisa então clicar agora no chat, no link que a gente está mandando no chat, ou escanear o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela, tá bom? Esse grupo é o grupo que vai te possibilitar fazer parte dos primeiros matriculados, especialmente se você quer fazer parte desse grupo dos 100 primeiros. A gente tem milhares de pessoas aqui assistindo essa aula, milhares de pessoas que acompanharam essas 3 aulas magnas e que também estarão conosco na segunda-feira, então você quer fazer parte desse grupo VIP. Aqui na Faculdade Dunamis, nós acreditamos 100% no poder da transformação por meio da educação. Mais do que qualquer coisa, nós cremos na transformação da sua vida e da nossa nação. Nós cremos que nós veremos uma sociedade transformada com a manifestação do poder do amor de Deus através de líderes capacitados e altamente qualificados. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o Senhor ele venha colocar uma convicção maior sobre esse chamado de liderança multigeracional que Ele estabeleceu em você. E eu creio que depois dessa aula, você não verá liderança da mesma maneira que você via antes. E eu quero te encorajar a entrar nesses novos territórios e preencher esses vácuos que nós temos visto. Quando você recebe o chamado de liderança, é importante você responder a esse chamado. Quando você passa pela pressão, você cresce. E para crescer é preciso abrir mão de uma posição de conforto. É preciso você estar disposto a ir além da sua zona de conforto. É nisso que nós acreditamos aqui no Dunamis. Você foi chamado para fazer parte do plano de Deus e do plano original dele. Então, eu quero orar com você,
aonde você estiver aí, feche seus olhos. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder abrir as suas mãos assim, nessa posição de receber, eu creio que aonde você estiver, o Senhor Deus, Ele vai te visitar com a presença dEle. Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela grande oportunidade, pelo grande privilégio que é poder expandir o seu reino aqui na terra. Em primeiro lugar, obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou da maneira como o Senhor nos fez. O Senhor nos amou primeiro, antes mesmo que nós te amássemos de volta. Obrigado porque o Senhor nos amou ao ponto de nos fazer segundo a sua própria imagem e semelhança. E porque sobre nós foi estabelecida uma identidade específica que é declarada pelo Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de conhecer essa verdade, de carregarmos essa revelação. E nós queremos também te agradecer pelo privilégio que é sermos chamados pelo Senhor para fazer diferença nesse mundo, para fazer diferença na nossa sociedade e para sermos aqueles em que o Senhor confia para expandirmos o seu reino aqui na terra. Obrigado por cada uma das pessoas que estão assistindo essa aula e que assistiram todas as aulas até agora. Obrigado porque sobre a nossa geração repousa uma grande oportunidade que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos chama para nos levantarmos, para fazermos diferença no nosso mundo. Obrigado porque o Senhor não precisa dos nossos talentos, das nossas habilidades, mas o Senhor precisa da nossa disponibilidade. E nós nessa noite queremos dizer sim para o seu chamamento. Nós queremos dizer sim para o seu comissionamento. Eu quero agora, como representante do Dunamis Movement, liberar sobre cada uma dessas pessoas que estão assistindo essas aulas. Que o Senhor derrame uma convicção profunda nos corações, para que entendam que são chamados, são pessoas chamadas para liderarem o mundo nesse tempo de tão grande necessidade. Pai, eu oro para que dentro desse nosso meio de pessoas aqui, o Senhor levante líderes inspiradores, líderes capacitados pelo Senhor, líderes que são inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo para trazer grande transformação, pessoas que são capacitadas e treinadas, Pai, de maneira apropriada, com excelência, seja ela acadêmica, seja ela excelência de experiência, seja ela um desejo de fazer diferença, que sejam capacitadas para trazerem diferença nesse mundo. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que dessa live, dessas aulas, desse conteúdo que nós tivemos ao longo dessa última semana, o Senhor tem pessoas que estarão sendo levantadas para trazer diferença. E nós queremos declarar que cada uma dessas pessoas viverá a plenitude do que o Senhor sonhou e preparou para cada um de nós. Nós queremos declarar que nós seremos a versão plena que nós nascemos para ser e que o Senhor planejou para cada um de nós, mesmo antes de sermos gerados e formados no ventre das nossas mães. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós queremos te agradecer por esse tempo juntos aqui e nós queremos celebrar o seu nome e orar por tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E antes de finalizarmos, eu quero te propor mais um desafio. Pega aí o seu caderno, pega a sua caneta, abra o seu bloco de notas digital. Eu quero que você liste os desafios que você acredita que tem impactado a sua liderança, seja na sua área de atuação, seja na sua vida pessoal. Quais são as barreiras que estão limitando o seu desenvolvimento como líder? Será que é o medo? São pensamentos acerca da opinião de outros? São traumas do passado? Talvez você esteja liderando com falta de apoio, talvez você esteja passando por desafios de comunicação, talvez você esteja se sentindo a necessidade de desenvolver novas habilidades. Então, não importa quais sejam os desafios, eu queria que você fosse agora honesto consigo mesmo e você fizesse uma lista, que você listasse tudo isso agora. Finalize esse desafio aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver assistindo essa aula. Na próxima aula, eu vou te mostrar como enfrentar esses desafios com confiança e com convicção, transformando cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento e impacto. Então, marca aí na sua agenda. Próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, nós teremos a nossa última aula da série de 4 aulas magnas do MBA em liderança da Faculdade Dunamis. Não se esqueça, nós
nos encontraremos novamente aqui na próxima segunda-feira. Se prepare para essa aula, eu tenho certeza que ela será um divisor de águas na sua vida. Então, nós nos vemos lá. Um grande abraço e até mais.